Engraçado como a vida, às vezes, muda inteira por conta de um detalhe que parecia bobo. No meu caso, foi um pedaço de papel colado na parede de uma padaria. Antes de te contar essa história, deixa eu pedir aquele favor que ajuda muito o canal a continuar existindo. Se inscreve, deixa o like e comenta aqui embaixo se você já tem um amor para chamar de seu ou ainda tá na espera. Eu adoro saber quem tá do outro lado ouvindo nossas histórias. Fez isso? Então vem comigo. Meu nome é Clara. Tenho 27 anos. Moro em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E essa é a história de como um anúncio simples me colocou frente a frente com alguém que eu nem sabia que o meu coração andava procurando. Naquela época da minha vida, eu estava meio perdida. Não no sentido de identidade. Eu sabia quem eu era. Mas no sentido de direção, propósito, caminho. Eu sempre quis viver de arte. Desde pequena, desenhava nos cadernos da escola, rabiscava as paredes do quarto, criava histórias inteiras só com lápis de cor e imaginação. Mas crescer no Brasil sendo artista é como correr descalça num campo de espinhos. A gente vai, mas sangra. Trabalhava de atendente num café em Santa Teresa. Aquele bairro charmoso, cheio de ladeira, com casarões antigos e alma de cidade pequena no meio do caos carioca. Acordava cedo, amarrava o cabelo com pressa e servia café pra gente que nunca lembrava meu nome. Quando dava tempo, anotava ideias de ilustração num caderno velho que morava na minha mochila. À noite voltava pro meu apartamento apertado com vista pro nada e barulho de tudo. Buzina, bonde, vizinho brigando e TV vazando novela pela janela. Foi numa dessas manhãs corridas, entre uma garfada de pão de queijo e o gole apressado de café, que eu vi o anúncio. Um papel torto, colado na parede descascada da padaria, onde eu sempre comprava pão francês. Procura-se modelo para projeto artístico, sessões semanais, pagamento por hora. Eu ri. Na hora. Rir foi automático. Eu? Modelo? Eu mal gostava de sair em foto de família. Pose, estátua, só se fosse de nervoso. Mas o telefone ficou martelando na minha cabeça o resto do dia. Igual música chiclete. Daquelas que grudam e não soltam, mesmo quando a gente pede silêncio. À noite, depois de servir o último café do turno, mandei a mensagem no impulso. Oi, vi o anúncio do projeto artístico. Ainda precisa de modelo? A resposta chegou rápido. Quase seca. Estúdio, no Cosme Velho, quinta, às 17, assinado Helena. Sem emoji, sem explicação, sem cordialidade. Era pra ser só um bico, um extra pra ajudar a pagar o aluguel que já ameaçava virar despejo. Mas eu não sabia, não fazia ideia de que aquele portão verde, naquela rua calma e escondida do Cosme Velho, seria o começo de tudo. O começo de uma história que ia me atravessar inteira. Eu cheguei no estúdio com o coração batendo mais alto que meus passos na calçada de pedra. A mão suava. A garganta arranhava. E o pensamento era um só. O que eu tô fazendo aqui? O portão se abriu com um rangido leve. E assim que entrei, fui tomada por um cheiro de tinta misturado com madeira antiga. O ar parecia mais denso ali dentro. Quase mágico. O estúdio era diferente. Um caos bonito. As telas estavam espalhadas sem ordem, encostadas nas paredes e nos móveis. Pincéis mergulhados em potes de vidro. Livros abertos em páginas marcadas por folhas secas. Plantas penduradas pela janela, como se alguém tivesse tentado domar a selva. E ela estava lá, no centro do estúdio, de costas para mim. Alta, cabelo escuro preso num coque frouxo, usando uma camisa branca manchada de azul e com uma postura que misturava força e distração. Quando se virou, o rosto dela era calmo, firme. Não tinha sorriso. Não tinha charme forçado. Tinha só presença. Clara, né? Pode entrar. A voz era serena, quase baixa. Mas dizia tudo sem precisar. Repetir. Me mostrou onde eu devia ficar. Ajustou a luz da janela com precisão
e pediu para eu sentar numa cadeira de madeira que rangia sob qualquer movimento. Depois, silêncio. Helena começou a desenhar. Ou pintar. Eu não sei. Só via o movimento. A fluidez com que ela se movia pelo estúdio. O pincel na mão, o olhar atento. Nenhuma pergunta. Nenhuma conversa. Só o som do carvão riscando a folha, o cheiro de tinta e a luz quente da tarde atravessando a sala. No começo, eu me senti um pouco ridícula, posando para uma mulher que nem olhava nos meus olhos. Mas depois de alguns minutos, aquilo foi virando outra coisa. Eu comecei a observar ela também. O jeito como o cabelo escapava do coque. Como ela mordia de leve o lábio inferior quando estava concentrada. Como passava a mão nas próprias costas quando ficava em pé por muito tempo. Helena não era só uma artista. Ela era o próprio estúdio. Um universo inteiro em forma de mulher. Cheia de silêncios, de camadas, de mistérios. E ali, no meio daquele cenário de caos artístico, eu senti uma coisa que não sentia há muito tempo. Paz. Não era desejo. Não era paixão. Não era medo. Era só paz. E foi por isso que eu voltei. Não pelo dinheiro, mas pela forma como naquele estúdio silencioso e bagunçado, eu sentia que podia existir de verdade. As semanas começaram a passar com uma calma que eu já não estava acostumada a sentir. O Rio de Janeiro seguia lá fora, barulhento, apressado, cheio de buzinas e pressa. Mas dentro daquele estúdio no Cosme Velho, o tempo parecia respirar diferente. Era como se, ao atravessar o portão verde, eu deixasse para trás uma parte do peso que carregava. A luz entrava pelas janelas altas e riscava o chão de madeira com desenhos de sol e sombra. O cheiro de tinta, verniz e café requentado já tinha virado perfume conhecido. E as plantas, que antes eu nem tinha notado, pareciam crescer no ritmo daquelas sessões silenciosas. Helena seguia na dela, sempre concentrada, sempre no próprio mundo. Ela não era de conversa. Me cumprimentava com um aceno leve, às vezes só com um olhar, e logo voltava a ajeitar cavalete, paleta, luz. Me posicionava com precisão, virava meu rosto com um toque quase técnico, ajeitava meus ombros com cuidado e voltava para a tela, como se tudo fosse parte de uma coreografia que só ela conhecia. No começo, aquele silêncio me deixava tensa. Eu não sabia se devia puxar papo, se estava fazendo algo errado, se ela esperava mais de mim. Mas com o tempo, comecei a entender que o silêncio dela era espaço. Espaço para ser, para respirar, para existir sem esforço. Eu observava Helena em detalhes. O jeito como ela segurava o pincel, como inclinava a cabeça quando parava para olhar o quadro de longe, como rabiscava frases soltas num caderno surrado que vivia em cima de uma pilha de livros. Ela tinha uma presença forte, mas sem dureza. Uma firmeza que não precisava levantar a voz. Uma beleza que não era óbvia, nem montada. Era feita de verdade. E talvez por isso, eu me pegava cada vez mais curiosa. Não era paixão ainda. Não era aquele sentimento urgente, impulsivo. Era mais profundo, mais silencioso. Era a vontade de ficar perto, de entender quem ela era por trás daquela reserva toda. Um dia, depois de uma sessão longa, enquanto ela organizava as tintas e eu colocava a mochila nas costas, Helena falou do nada, sem me olhar. Você tem uma presença calma. Aquilo me pegou de surpresa. Foi a primeira vez que ela comentou algo sobre mim. Obrigada, respondi, meio sem saber onde colocar as mãos. Ela continuou, como quem tá só pensando alto. Nem todo mundo aguenta o silêncio daqui, mas você parece escutar ele. Sorri de canto, sem dizer nada, porque no fundo, era isso mesmo. Aquilo que muita gente chamava de silêncio, para mim, era abrigo. E eu percebia, aos poucos, que aquele estúdio já não era mais só um lugar de trabalho. Era quase um refúgio. Um ponto fora da curva no meio da minha vida corrida. E mais do que isso,
Era um lugar onde eu começava a me sentir vista, não no sentido de ser olhada, mas no sentido mais raro, de ser notada, percebida, acolhida. Cada detalhe novo que eu aprendia sobre Helena, o café que ela esquecia no meio da tarde, a xícara lascada preferida, o jeito que ela franzia a testa quando estava insatisfeita com um traço, tudo isso ia me puxando para perto. Não tinha promessas, nem intenções, só uma presença que se tornava familiar, um vínculo que se construía sem precisar de palavras grandes. E talvez fosse isso que me deixava tão à vontade, porque, ali, no meio das telas manchadas, da luz suave e do cheiro de tinta, eu estava aprendendo que algumas conexões nascem do silêncio. E que, às vezes, o simples fato de ser recebida sem precisar explicar nada já é o começo de um tipo raro de amor. Fora do estúdio, a vida seguia igual. Ou quase. O café onde eu trabalhava continuava com filas na calçada, pratos, correndo de um lado para o outro e gente apressada que nem olhava na minha cara. Os dias eram longos. Os pés doíam. O dinheiro mal dava. E o sonho de viver da minha arte parecia mais distante a cada virada de página do meu caderno de ideias abandonadas. Mas mesmo assim, toda vez que a quinta-feira se aproximava, eu sentia uma calma estranha crescendo dentro do peito. Era como se o corpo soubesse que, por algumas horas, eu teria um lugar onde não precisava fingir que estava bem. O estúdio de Helena virava meu refúgio, não só por causa dela, embora fosse impossível separar a artista do espaço, mas porque aquele lugar me permitia existir de um jeito que o resto do mundo não permitia. E eu comecei a perceber que a conexão entre nós estava mudando, devagar, sem pressa, sem nenhuma palavra mais direta, mas mudando. Começou com os pequenos gestos. Um café extra sobre a bancada, do jeito que eu gostava, forte e sem açúcar. Um comentário rápido sobre a música que tocava no rádio velho. Um olhar mais longo do que o habitual. Helena nunca disse que sentia minha falta entre uma semana e outra. Mas eu notava nos detalhes. No jeito que ela me recebia. Na forma como a voz dela ficava mais suave quando falava comigo. E eu me sentia puxada por ela como se a presença dela fosse uma âncora em meio à bagunça da minha vida. Não era só atração, nem só admiração. Era uma mistura que eu ainda não sabia nomear. Tinha dias que eu ficava observando, Helena como quem assiste um filme em silêncio. Ela era cheia de camadas. Às vezes parecia distante, como se estivesse dentro de um mundo que ninguém mais alcançava. Em outros momentos, se aproximava sem perceber, com um gesto distraído, um toque breve no meu ombro para ajustar a pose, um comentário sobre luz e sombra que, de algum jeito, dizia mais sobre ela do que sobre a pintura. Um dia, depois da sessão, enquanto eu me preparava para ir embora, ela falou olhando pela janela, com o sol do fim de tarde pintando o rosto dela em tons dourados. A gente só encontra sossego quando para de correr atrás do que não faz sentido. Eu fiquei em silêncio, porque aquela frase não parecia dita para mim. Parecia dita com ela mesma. Mas mesmo assim, bateu em mim de um jeito forte, porque era como se ela tivesse aberto uma fresta. Uma brecha do que existia por trás daquela muralha de silêncio. E naquela noite, voltando para casa, tudo me pareceu diferente. As cores do bairro, o barulho do bonde, até o vento entre os prédios. Como se eu tivesse começando a mudar por dentro, só por ter ouvido a voz de alguém que vivia tão bem no próprio mundo. Helena era assim, dizia pouco. Mas cada coisa que dizia, ficava. Dias depois, eu cheguei no estúdio ainda com os cabelos molhados da chuva fina que caía no rio. Helena me olhou de cima a baixo e, sem nenhuma afetação, só tirou um casaco do cabide e jogou na minha direção. Para você não pegar frio, disse, e voltou a pintar. Como se nada. Mas para mim, não foi nada. Foi tudo. Porque às vezes o afeto mora justamente nisso, na ausência de espetáculo, no cuidado pequeno, no silêncio cheio de presença. E foi ali,
enrolada naquele casaco largo demais para mim e com cheiro de tinta, que eu percebi. Eu já não estava mais indo naquele estúdio só para posar. Eu estava indo para estar. E talvez, sem saber, eu já estivesse ficando. Foi numa dessas quintas-feiras preguiçosas, em que o céu do Rio amanhece cinza e o ar carrega um peso morno de chuva prestes a cair, que algo finalmente mudou de verdade entre nós. Eu cheguei no estúdio como sempre, com a mochila nas costas, o cabelo preso de qualquer jeito e o coração batendo mais rápido do que o normal. Não era ansiedade. Era outra coisa. Era como se o corpo já soubesse que aquele dia não seria só mais uma sessão. Helena me esperava com a porta entreaberta, como se já soubesse também. Não disse nada, só apontou para a cadeira e voltou a organizar os pincéis com aquela calma que era só dela. Mas havia algo diferente no ar, no silêncio, na forma como os olhos dela demoraram um pouco mais no meu rosto antes de se voltarem para o cavalete. E eu percebi, ali, entre o som do carvão riscando a tela e o cheiro familiar de tinta fresca, que o olhar dela já não era só técnico. Era um olhar que buscava, que se demorava, que queria entender. E eu me deixava olhar. Não como quem espera a aprovação, mas como quem começa, aos poucos, a querer ser vista de verdade. No meio da sessão, enquanto o rádio antigo tocava uma música instrumental lenta, Helena parou. De repente, encostou o pincel no copo d'água, limpou as mãos num pano manchado e ficou ali, parada, olhando para o quadro com os braços cruzados. Eu esperei, em silêncio. Ela não falava muito, e quando falava era sempre depois de pensar demais. Mas dessa vez, falou olhando direto para mim. Sabe, sempre que eu tô criando algo novo eu me fecho, me afasto, me viro para dentro. A voz era baixa, mas firme. Não é sobre você, Clara. Nunca é sobre a pessoa que posa. É sobre o que eu preciso ver em mim. Eu assenti devagar, tentando entender até onde ela queria ir com aquilo. Mas tem vezes que a pessoa que posa acaba deixando uma marca sem perceber. E quando ela disse isso, o coração deu um salto. Porque mesmo sem dizer claramente, eu senti que ela estava falando de mim. Helena respirou fundo, como quem acaba de se entregar a uma verdade. E voltou a pintar. Mas ali, naquele instante suspenso entre palavra e silêncio, algo já tinha acontecido. Algo que não voltava mais atrás. Nos dias que seguiram, eu não conseguia pensar em outra coisa. A forma como ela me olhava, o tom da voz dela, aquela confissão sussurrada. Até que veio a semana do resfriado. O tempo virou. O vento entrou por todos os cantos do meu apartamento e a gripe me pegou de jeito. Febre, dor no corpo, garganta arranhando. Na manhã da sessão, mandei uma mensagem curta. Hoje não consigo ir. Tô mal. Achei que ela nem fosse responder, mas algumas horas depois, quando o corpo só queria cama e chá quente, escutei batidas na porta. E quando abri, era ela. Helena. De verdade. Parada na minha frente, com uma sacola de farmácia numa mão e uma garrafa térmica na outra. Tímida, meio deslocada. Trouxe chá e remédio. Não sabia se você tinha. Eu congelei. Era tanto dela ali, naquele gesto simples, que eu só soube abrir espaço para ela entrar. Helena não falou muito. Colocou tudo na cozinha, me entregou os comprimidos e ficou ali, em silêncio. O mesmo silêncio de sempre, mas agora cheio de cuidado. Antes de ir embora, olhou nos meus olhos e disse, quase num sussurro: não gosto quando alguém que faz parte do meu estúdio some assim. Eu respondi com a voz rouca. Também não gosto de ficar longe de lá. E nesse instante, mesmo sem dizer mais nada, algo entre nós se amarrou de vez. Um laço sutil, invisível, mas firme. Naquela noite, deitada com o chá morno entre as mãos e a lembrança do toque dela na porta da cozinha, eu soube.
Eu soube que a gente não era mais só artista e modelo. Não era só silêncio e cor. A gente era o início de alguma coisa que ainda não sabia se chamar, mas que já morava dentro. Voltar ao estúdio depois daqueles dias de febre foi como retornar a um lugar onde o corpo se reconhece antes da mente. Helena me recebeu do mesmo jeito de sempre, sem abraço, sem sorriso exagerado, mas com aquele olhar que dizia tudo. A diferença é que, dessa vez, o silêncio que existia entre nós já não era o mesmo. Era mais cheio, mais íntimo, mais confortável. Ela me observou por alguns segundos a mais antes de perguntar com a voz baixa: melhor? E eu respondi com um sorriso leve: melhor. A sessão começou como sempre, com ela ajustando a luz da janela, reposicionando meus ombros, verificando os ângulos com aquela precisão silenciosa de quem conhece cada detalhe do espaço. Mas eu estava inquieta. Desde o dia em que ela bateu na minha porta com chá e remédio, uma pergunta martelava na minha cabeça. Como ela soube onde eu morava? Era simples, talvez até boba, mas eu precisava perguntar. Quando a sessão terminou, enquanto eu arrumava minhas coisas, soltei meio sem jeito, mexendo nas tiras da mochila. Helena, como você soube meu endereço? Ela parou o que estava fazendo, me olhou com a tranquilidade de quem não carrega segredos e respondeu: você deixou uma correspondência cair da mochila. Eu guardei para te entregar, mas esqueci. Quando você avisou que não vinha, eu lembrei e fui. Tão simples, tão direto, tão ela. Meu peito aqueceu de um jeito besta, como se aquele gesto, tão pequeno, confirmasse tudo que eu já vinha sentindo, que ela prestava atenção, que ela se importava, não do jeito barulhento que o mundo costuma esperar, mas do jeito sutil e precioso que só os sensíveis entendem. Na sessão seguinte, Helena me ofereceu café antes mesmo de eu pedir. Era o dela, forte, amargo, sem açúcar. E quando eu agradeci, ela só deu um aceno com a cabeça como se já fizesse parte da rotina. Em outro dia, eu cheguei mais cedo e a vi regando as plantas com calma, falando baixinho com uma delas. Essa daqui vive me dando trabalho, disse, sem olhar para mim, como se continuar o assunto fosse natural. E foi nesse acúmulo de gestos pequenos, o café, a planta, o casaco, o silêncio confortável, que eu percebi. Eu já não era uma visita. Eu fazia parte daquele espaço, não como decoração, não como corpo posando, mas como presença. E talvez ela também já soubesse disso, porque começou a deixar livros empilhados onde eu sentava, quadros encostados do meu lado, objetos pessoais, que antes estavam guardados aparecendo no caminho entre a cadeira e o cavalete, como se abrir espaço fosse, aos poucos, uma forma de me incluir. A gente não falou sobre isso. A gente nunca falava. Mas o corpo entendia. A alma entendia. E naquela tarde de céu nublado e rádio tocando baixinho, Helena passou por mim, tocou de leve minha mão, só de leve, e disse quase num sopro: tem coisa que a gente sente antes de entender. E eu soube. A gente já estava sentindo. Mesmo sem saber exatamente o que, aquela tarde já começou diferente. Helena sempre foi de silêncio. Disso eu sabia desde o primeiro dia. Mas o silêncio daquele dia era outro. Era cheio de espera, de tensão boa. Ela mexia nas tintas devagar, ajeitava os pincéis com uma calma que beirava a distração. Não era o ritmo usual, metódico, quase coreografado. Era como se os movimentos dela estivessem tentando adiar alguma coisa. Eu sentei na cadeira de sempre, mas não cruzei os braços nem abaixei os olhos como antes. Eu estava pronta. Pronta para falar, ou para ouvir, ou para sentir, sem saber exatamente o que. Helena se aproximou devagar, ajustou a luz da janela, encostou a mão no meu queixo com delicadeza, virou meu rosto um pouco para a minha esquerda e parou. Ficou me olhando por mais tempo do que o necessário. Um olhar que atravessava, mas sem machucar. Que investigava, mas sem invadir. Ficamos assim por alguns segundos longos demais para serem só técnicos, até que ela suspirou baixo
e sentou na cadeira de madeira ao meu lado, aquela que sempre ficava encostada na parede, como se não fosse para ser usada. Olhou pela janela, como se buscasse coragem no céu do Cosme Velho, e falou com a voz mais humana que eu já tinha escutado sair dela. Você já pensou em desistir de tudo? A pergunta veio como flecha, porque não era sobre arte, não era sobre carreira, era sobre alma. Já, respondi sem hesitar, mais vezes do que consigo contar. Helena assentiu devagar, como quem já esperava aquela resposta. Eu também, ela disse. Já quis sumir. Já pensei que meu silêncio era um abrigo, mas às vezes percebo que ele também é uma fuga. Ficou um tempo em silêncio, depois continuou. Eu me escondo atrás das telas. Você se esconde atrás dos olhos quietos. E naquele instante, eu vi nela um pedaço meu. E me enxerguei nela também. Porque no fundo, a gente só queria a mesma coisa. Um lugar seguro, onde pudesse existir sem medo. Os olhos dela estavam úmidos, mas ela não chorava. Não precisava. A emoção já transbordava no ar entre nós. Ela estendeu a mão e tocou, de leve a minha. Foi um toque breve, mas cheio de intenção. Clara, disse baixinho. E naquele momento o mundo pareceu desacelerar. O som da rua sumiu. O rádio parou de fazer sentido. A luz da tarde se espalhou como um cobertor macio. O beijo veio assim, devagar, sem pressa, sem anúncio. Um encontro de respirações mais do que de bocas. Um reconhecimento mais do que um gesto. Não era beijo de filme. Não era explosivo nem cinematográfico. Era real. Tímido. Intenso de um jeito calmo. E quando nos afastamos, ainda com os olhos fechados, eu soltei um sussurro sem planejar. Eu não estava preparada para você. Helena sorriu de canto, com aquele sorriso raro que quase nunca vinha. Ninguém nunca tá. Ficamos ali, sentadas lado a lado, com os dedos ainda entrelaçados e o coração batendo num ritmo que não precisava mais de tradução. E eu entendi, finalmente, que o silêncio dela não era um muro. Era uma ponte. E eu já estava do outro lado. No dia seguinte, o rio amanheceu daquele jeito que só o rio sabe ser. Com sol forte, cheiro de pão quente nas calçadas e um vento preguiçoso passando entre as folhas das amendoeiras. Mas dentro de mim, tudo parecia novo. O café onde eu trabalhava continuava igual. Clientes apressados, xícaras tilintando, ordens jogadas no ar, mas era como se uma parte de mim tivesse ficado lá no estúdio. Na cadeira de madeira, na luz da janela, no beijo que, mais do que um beijo, foi a entrega silenciosa de algo que a gente nem sabia que estava carregando. Passei o dia como quem carrega um segredo bonito no bolso. Não um segredo escondido por medo, mas por carinho, por zelo. A ansiedade era outra. Não era dúvida, nem insegurança. Era só vontade de voltar, de estar de novo naquele espaço onde tudo podia respirar. Quando finalmente subi a ladeira do Cosme Velho naquela tarde, Helena já estava lá, sozinha como sempre. Mas ao me ver, não desviou o olhar, nem fingiu concentração. Só olhou por alguns segundos e deixou escapar um sorriso leve, que dizia muito mais do que qualquer palavra. Durante a sessão, ela pintou em silêncio, como fazia desde o começo. Mas havia algo diferente no jeito que se movia. Nos gestos mais lentos, no modo como, vez ou outra, os olhos dela procuravam os meus sem disfarce. E quando a tarde começou a cair, e a luz dourada invadiu o estúdio pela janela, ela fez uma pausa. Pegou o café. Aquele café forte e amargo que ela já sabia que eu gostava. E se sentou ao meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo, só escutando os barulhos lá de fora. Um cachorro latindo distante, um bonde passando devagar, o mundo girando no seu ritmo velho. Então, Helena falou. Não olhou diretamente para mim, mas a voz veio firme, como sempre. Você me bagunçou. E eu sorri, porque eu entendia. Eu também estava bagunçada, mas era uma bagunça boa.
uma que reordena as coisas por dentro. Eu não sei como a gente vai seguir com isso. Ela continuou. Mas eu quero seguir. Eu respirei fundo, sentindo o peito aquecer daquele jeito sereno que só vem quando a gente tá no lugar certo, com a pessoa certa. Eu também quero, respondi. E bastou. Não teve necessidade de promessas nem definições. Só a vontade real de continuar caminhando juntas, mesmo que devagar, mesmo que no escuro, mesmo que aprendendo a cada passo. Depois disso, o que mudou entre nós foi tudo, e nada ao mesmo tempo. Continuávamos as mesmas, duas mulheres cheias de silêncios, de histórias que doem e sonhos mal contados. Mas agora havia espaço entre esses silêncios. Espaço para um toque, para um olhar mais demorado, para um café compartilhado em silêncio. E naquele estúdio, que antes parecia um mundo onde só ela habitava, eu já não era mais visitante. Eu era parte. E talvez pela primeira vez na vida, parte de algo que não me pedia para ser menos. Os dias que vieram depois foram leves, e ao mesmo tempo, cheios de peso bom. Não aquele peso que arrasta, que cansa, mas o tipo que ancora, que dá chão. A rotina no estúdio continuava a mesma. Tintas espalhadas, luz entrando oblíqua pelas janelas, rádio antigo tocando, melodias esquecidas, mas agora existia um nós sutil pairando no ar, sem que a gente tivesse nomeado, sem que tivesse se falado abertamente sobre o que éramos ou estávamos sendo. E talvez fosse justamente essa ausência de pressa que fazia tudo ser tão verdadeiro. Às vezes eu chegava e já encontrava o café, pronto, como se meu lugar ali estivesse reservado antes mesmo de eu pisar. Outras vezes, ela deixava um livro separado no canto da mesa, com uma página dobrada como se dissesse: "Pensei em você aqui." Helena não era de fala, mas eu já tinha aprendido a ler seus gestos. Sabia quando ela estava inquieta pelo jeito que prendia o cabelo mais apertado. Sabia quando ela estava tranquila pela forma como deixava o avental cair sem pressa sobre a cadeira. E ela também sabia me ler. Sabia quando eu estava cansada só pelo modo como eu encostava a mochila no chão. Sabia quando meu silêncio era pensamento e quando era tristeza. Não era amor no molde que a gente aprende nos livros. Era uma construção delicada, feita de silêncio compartilhado e presenças constantes. Até que, numa tarde abafada, de quinta-feira, enquanto ela finalizava um quadro com mais camadas do que o habitual, eu me peguei olhando para ela e pensando em voz alta, sem planejar. "Você sabia que esse é o lugar onde eu mais me sinto inteira?" Helena parou o que estava fazendo, limpou as mãos devagar num pano e me olhou sem desviar. "Porque aqui você não precisa ser metade para caber," ela disse. E naquele instante, eu soube que ela me via. Não só como corpo, como modelo, como companhia. Ela me via inteira, com todas as minhas dúvidas, com todas as partes quebradas. Era estranho pensar que alguém que falava tão pouco tinha conseguido me ouvir tanto. E foi ali que eu percebi que o que a gente tinha não era só sobre presença física. Era sobre acolhimento, sobre espaço, sobre escolha. Ela poderia continuar vivendo sozinha naquele universo silencioso, e eu poderia continuar vivendo do lado de fora, me encaixando nos cantos que me sobrassem. Mas a gente estava escolhendo estar. Não por carência, mas por vontade, por encontro, por verdade. No fim daquela tarde, antes de irmos embora, ela desenhou, em silêncio por alguns minutos num caderno que raramente mostrava. Depois, arrancou a folha, dobrou e me entregou. Era um traço simples. Uma janela aberta, com 2 xícaras de café no parapeito e 2 cadeiras encostadas lado a lado. "Para quando você quiser lembrar," ela disse. E eu só consegui responder com um abraço. O primeiro. Um abraço inteiro. Lento. Sem defesa. Sem medo. E foi ali, entre tintas, papel e silêncio, que eu tive certeza. Amor mesmo. É quando a gente se sente em casa no olhar do outro. A exposição de Helena aconteceu numa noite quente de sábado, daquelas em que o céu do rio fica cor de cobre e o ar parece conter alguma coisa no avesso.
O evento foi num casarão antigo em Santa Teresa, com janelas altas, chão de madeira que rangia sob os passos e uma luz amarelada pendendo do teto, como se o tempo tivesse parado ali só para assistir. O salão estava cheio. Artistas, curiosos, amigos de longa data, gente que parecia ter saído direto de uma poesia concreta. Eu estava ali no meio tímida, meio orgulhosa, com o coração batendo no mesmo compasso dos meus sapatos. As telas, espalhadas pelas paredes, pareciam respirar. Cada uma era um pedaço do universo de Helena, mas também, de alguma forma, um pedaço meu. Eu me reconhecia nos traços, não só nos traços do corpo, mas nas entrelinhas, nos espaços em branco, no modo como a luz atravessava o desenho e criava silêncio entre as cores. Quando Helena subiu no pequeno palco improvisado para agradecer, ela estava mais séria que o normal. Mas havia uma serenidade ali, uma presença inteira, e pela primeira vez, ela falou sem medo. Essas obras só existem porque, em algum momento, eu deixei alguém atravessar o meu silêncio. Eu encontrei minha musa quando menos esperava. E ela não chegou com barulho. Chegou com calma, com verdade. Me ensinou que o afeto também pode morar no que é simples, e que, às vezes, o amor começa com o olhar de quem vê a gente sem querer mudar nada. O olhar dela encontrou o meu no meio da multidão. E ali, entre dezenas de rostos desconhecidos, eu soube que aquele olhar era só para mim. Depois do evento, quando o salão começou a esvaziar e a música virou um fundo quase imperceptível, Helena se aproximou devagar, pegou minha mão como quem segura algo precioso e disse no tom mais tranquilo do mundo: "Obrigada por ter ficado." Eu não disse nada. Só apertei a mão dela de volta, porque algumas respostas moram no gesto. A vida seguiu depois disso, como sempre segue. Eu continuei trabalhando no café, mas com outra leveza, outra vontade. Me peguei desenhando de novo nas horas vagas. Me inscrevi num curso noturno de ilustração. Reacendi aos poucos aquela parte de mim que eu tinha deixado adormecer. Helena seguiu com suas obras, suas tardes de silêncio e tinta, suas plantas nas janelas. A gente não foi morar juntas, nem precisava, mas eu passava cada vez mais tempo no estúdio. Ela, de vez em quando, aparecia no café onde eu trabalhava, sempre no fim do expediente, sem aviso, como quem só queria me ver fechar o dia. A gente se encontrava nos silêncios, nos cafés sem açúcar, nas caminhadas curtas de volta para casa. Não existia um plano fixo, nem uma promessa para impressionar. Mas existia presença, escolha, e isso no fim era tudo. Porque amar, eu descobri, com ela não é fazer barulho, não é ocupar tudo, é só ficar, com calma, com verdade, com espaço. E se tem uma coisa que essa história me ensinou, é que às vezes o amor vem do avesso, escondido num pedaço de papel torto colado na parede de uma padaria qualquer. E muda tudo, porque tem gente que atravessa a nossa vida devagar, mas, quando a gente se dá conta, já tá morando na parte mais bonita do coração. E se você ficou comigo até aqui, obrigada, de verdade. Porque essa história é para quem acredita que o amor pode nascer no silêncio, crescer na calma e florescer onde a gente menos espera. Agora me conta, você já viveu um amor assim? Que chegou devagar, sem avisar e mudou tudo de mansinho? Já se sentiu em casa no olhar de alguém? Eu vou adorar ler nos comentários. E se essa história te tocou de algum jeito, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes, tudo, o que a gente precisa, é de um espaço onde possa existir em paz. E de alguém que escolha ficar. Mesmo sem promessa. Mesmo sem certeza. Só ficar.